Então, boa noite a todos, boa noite, boa tarde, sei lá, né? Obrigada por terem vindo, né? Obrigada, SEAD, também por ter me convidado para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Eu fiquei pensando que nome que eu vou dar para esse fórum, né? Porque a minha ideia era, então, trazer para vocês a importância do design educacional dentro dos cursos EAD. Então, eu chamei esse fórum de uso do design educacional para impulsionar a qualidade e inovação em cursos e disciplinas EAD. Eu vou apresentar esse fórum, mas eu chamei eu botei ali colaboração, né, do Caleb, do Cauê e do Lucas, que foram meus alunos no PG Design, numa disciplina, e desenvolveram um trabalho muito interessante, que vai ser o segundo estudo de caso que vai ser apresentado aqui. Daí o Caleb vai, os outros dois alunos estão em trânsito, estão em não sei o que, é sempre assim, né, mas o Caleb veio, muito obrigada, Caleb, que veio aí apresentar. Então ele vai apresentar para vocês um trabalho muito legal que eles fizeram na disciplina e vai, então, vai ser uma aplicação, né, porque a gente falar e não mostrar a aplicação fica totalmente sem sentido, né. Então, a minha ideia aqui, então, é fazer uma pequena introdução e contextualizar a nossa questão educacional, né. Falar um pouquinho sobre o design educacional e as suas ferramentas, depois passar então para dois tipos de experiência, né? Uma experiência de aplicação que eu tenho, né? E comparar dois cursos que eu tenho com e sem esse design educacional. E depois eu vou chamar o Caleb, então, que vai mostrar o curso que eles desenvolveram, porque aí nessa disciplina que eu ministro no PG Design, eles aprendem essas ferramentas e desenvolvem um curso. Então, eles desenvolveram o curso e aí ele vai poder explicar as ferramentas do design, porque eles são alunos do design, e aí ele vai poder explicar melhor essa experiência de aplicação deles. Bom, o primeiro slide assim, que eu escolhi ali foi nós, professores, né, me coloco professora, antes da pandemia, né, e a gente dentro de uma sala de aula, desesperados para nos comunicarmos com os nossos alunos, porque a gente estava vivendo uma crise paradigmática, eu acho, antes da gente viver a pandemia, né? A gente não conseguia se comunicar com os alunos, né? Com os avanços tecnológicos e computadores e de última geração e os celulares e eles conectados 24/7 e a gente continuava ali atrás, aquela pobre coitada ainda está usando um giz, mas a gente né, tem um quadro branco, tem uma caneta, mas era o máximo que a gente tinha, às vezes um PowerPoint, mas que a gente estava vendo que não estava tendo essa comunicação. Quantos de nós não via ou um aluno com aquela cara ali, ou ele estava dormindo, ou ele estava conectado no celular e não estava nem prestando atenção no que a gente estava fazendo, né? Então, na minha forma de ver, eram necessárias mudanças muito importantes nas práticas educacionais para que a gente conseguisse se conectar com esse aluno, tá? E aí veio a pandemia e ela trouxe com ela mudanças muito significativas na vida da gente, né? Como professores e como alunos, né? Então, o meu próximo slide é Let's Have Fun, né? A gente vai fazer então aqui uma coisa iterativa, né? Então eu vou pedir para vocês pelo celular entrarem ali no mente.com, por favor. E aí quando vocês entrarem no mente.com, vocês usem aquele código ali 1911-8107. Like para ela, isso aí, ó. Paulette gosta de likes. A Paulette gosta de likes. Todo mundo entrou? Algum problema? Não? Bora lá então. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão tentar responder ela através de palavras, tá? Vocês vão ter alternativas de palavras. Quais as palavras... Então, assim, a gente... onde é que a gente está, né? A gente estava primeiro naquela situação ali caótica e entrou o ensino remoto, tá? Quais as palavras que caracterizam as mudanças que o ensino remoto trouxe para a sala de aula?
Baixa interatividade. Muito bem. Foi aí? Foi? Todos foram? Tá. Então, como que funciona então o Mentimeter, né? Ele pega essas palavras e junta o que mais falaram, ele coloca em destaque, e as menorzinhas são as que as pessoas menos falaram, né? Aqui a gente não teve assim uma palavra que mais se destacasse e realmente, né, a gente teve tanta coisa que ia ser difícil a gente ter uma convergência, né? E para cada um significou talvez alguma coisa diferente, tá? Mas a palavra eu acho que mais chama atenção ali é desafio, né? Desafios, né? Desafio. E uma outra questão que aparece ali, autonomia, achei interessante, né? Talvez os alunos tenham colocado mais isso, né? Autonomia, porque precisaram desenvolver essa autonomia. A parte de conexão, e aí assim, ó, o Mentimeter não consegue pegar sinônimos, então a gente tem conexão com conectividade, com, né, com interação, né, que poderiam significar a mesma coisa, ou seja, as pessoas começaram a se conectar, só que me chama a atenção, ou pode ser que eu não esteja vendo, a questão de tecnologia, né, que ninguém colocou ali, mas que é uma coisa que ficou gritante, né, no ensino remoto, que foi o aparecimento da tecnologia dentro da sala de aula. Por exemplo, o Mentimeter, que é uma coisa que a gente começou a utilizar, ou sei lá, milhões de outras práticas que a gente trabalhou, porque a gente precisava chegar naquele aluno, né, naquele aluno que estava com outras questões aí, né, naquele momento, que era depressão, por estar vivendo uma situação de Covid, de pandemia, questão econômica, porque tinham problemas econômicos em casa, questão de estar todo mundo vivendo no mesmo ambiente. Bem, não precisamos falar todos os problemas que a pandemia trouxe aqui, porque não vale a pena, tá? Muito bem, então, vivemos essa situação, né? E o que ela trouxe de bom, né? Porque teve um monte de coisa ruim, mas o que ela trouxe de bom para nós, né? Foi a entrada dessa tecnologia, dessa conectividade diferente, e essa questão da gente, dos desafios e de como que a gente ia sair daquele enredo, né? A gente teve... inclusive eu tive a oportunidade, por exemplo, de conviver com uma aluna de doutorado da Unicinos, que era minha aluna, minha orientanda, que era coordenadora na Unicinos. Eles tiveram que em uma semana estar dando aula, né? E nós aqui ainda tivemos a oportunidade de nos organizar e ficar 4 meses nos preparando, que também foi bastante tempo, mas ok, não vamos entrar nessa questão, mas 4 meses nos preparando para dar o ensino de qualidade para os nossos alunos, né? Mas então a gente teve que ressignificar o ensino, repensar ele, coisa que há um bom tempo a gente não tinha essa oportunidade de repensar ele, né? Bom, agora vamos voltar então lá para os meus slides. E aí, dessa questão aí, a gente pode trazer então 3 tipos principais de ensino, né? Que seria o presencial, onde estão professores e alunos na mesma sala ao mesmo tempo, e é um ensino síncrono, se caracteriza por isso. O ensino online, que seria também um ensino síncrono, ele é síncrono, porque é o professor e o aluno ao mesmo tempo, só bonitinho aquela foto também, achei, né, que o aluno está aparecendo ali, porque eu não tive essa experiência, meus alunos apareciam só como bolinhas na sala, né, meus alunos que estão sentados aí, apareciam só bolinhas, né, ninguém ligava a câmera e tal. Mas, em princípio, e eu continuo dando cursos online e eles continuam aparecendo como bolinhas, ou os nomes deles, eles não aparecem. Não ligo a câmera, sei lá, às vezes eu chamo e nem respondem. Então, era essa a nossa experiência, né? Aquilo ali era uma mentirinha, mas ok, era para ser assim. Então, o ensino online também, o que é? O professor, ele está conectado com o seu aluno, só que através da tecnologia, através de computadores, mas é um ensino síncrono.
é ao mesmo tempo. Eles não estão no mesmo ambiente, mas estão sincronizados. E a EAD? O que caracteriza a EAD? Né? Então, qual é o conceito de EAD? Né? E existe uma convergência de conceito para a EAD. O que é a EAD? Né? Porque se a gente pergunta para as pessoas, algumas ainda acham que online é EAD. Muitas acham, né? Mas não, né? Então, eu fui buscar 3 conceitos, tá? Um do nosso decreto, né? Que a gente tem que se basear nele, tá? O decreto 5622 de 2005, das leis de diretrizes básicas, que diz que a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didática e pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias. Então, aqui é uma palavra-chave. Aqui eles falam em meios e tecnologias, né, de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Então, lugares e tempos diversos e tecnologia. Essa é a nossa definição do nosso decreto, governo. Daí eu fui buscar uma definição do MUR, que é interessante, ela é mais ampla. E o MUR diz: Distance Education is an activity within the ability to learn distance at any time and place. Ele não fala em tecnologia. Ele fala que a gente busca a educação à distância, é uma atividade no qual a gente desenvolve uma habilidade para aprender à distância, em qualquer tempo e de qualquer lugar. A gente praticava isso há muito tempo, né? Quem é mais antigo aqui, que não são os queridos lá atrás, né? Mas quem é mais antigo, isso aí se praticava... Quem de nós não conheceu aí o curso universal, hein? Aqueles cursos não era à distância, era à distância. A gente sabe o que era isso? Vou explicar para vocês aí atrás. O que eram os cursos universais? A gente se inscrevia pelo correio, se inscrevia, pagava uma taxa, recebia o curso, lia e depois fazia uma prova e recebia um certificado de técnico, mecânico, de técnico, sei lá eu, de costureiro, o que fosse, né? Isso não era à distância? A pessoa aprendia à distância. Então, de qualquer lugar, em qualquer tempo, não tinha tecnologia. Então, essa definição do MUR é a mais ampla de todas. Não se aplica tanto hoje em dia, porque a gente tem a tecnologia, a gente não pode tapar os olhos, né? Existe a tecnologia. E tem o Moran, né? Que o Moran é o nosso guia aí, né? O Moran diz que a educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado, então, por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e temporalmente. Então o aluno está sozinho. O professor desenvolve as coisas, entrega para o aluno e ele está sozinho. Então, isso é uma coisa muito importante, não confundir o online com o EAD. O aluno está sozinho na frente do computador. E aí, o que acontece? Características dessa EAD, né? Que eu acho super interessantes. Ele desenvolve competências e habilidades. Ele estimula a aprendizagem ativa. Porque o aluno tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás, ele está sozinho. Ele tem que dar um jeito de aprender. Ele respeita o ritmo individual. Então, se a gente está, por exemplo, trabalhando... vou falar um pouco mais da minha área, mas eu trabalho com ferramentas computacionais. Então, eu vou ensinar um curso, né? Vou ensinar um AutoCAD, por exemplo, né? Uma ferramenta computacional. Tem um aluno que vai aprender mais rápido e outro que vai aprender mais devagar. Daí, o que aprende mais rápido vai ficar achando aquilo chato, porque ele tem que esperar o outro, e o que está aprendendo mais devagar vai ter que ficar perdido e confuso, né? Então, a EAD respeita o ritmo individual, porque ela vai, cada um vai fazer no seu tempo, no tempo que ele precisar, né? E ele forma a comunidade de aprendizagem, e isso eu acho mais interessante, porque não dá para fazer um curso EAD sem disponibilizar essas comunidades de aprendizagem. Já aprenderam os meus queridos aí,
né? Meus bolsistinhas aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o aluno que está sozinho ali, não adianta só disponibilizar um tutor para ele 24 horas. A gente tem que disponibilizar que ele converse com os outros alunos. De que forma? Bom, eu achei a minha lá, cria um grupo de WhatsApp, que é o que eles adoram falar, e deixa eles falando. O cara quer trabalhar a 1h da manhã porque ele não tem o que fazer no sábado, porque ele brigou com a namorada, então vai trabalhar. E aí, se o outro também está lá 1h da manhã e ele achou alguma coisa e querem conversar, eles vão trocar, eles vão conversar, e isso faz a pessoa crescer, né? É só trocando que as pessoas crescem, né? Muito mais. Existe a pirâmide a pirâmide de aprendizagem que diz que o aluno aprende quando ele ensina. Então, 90% da aprendizagem se produz assim. A construção de conhecimento. Então, isso é muito interessante. Eles poderem uns ensinarem para os outros, né? Muito bem. Então, a gente já viu que o presencial é diferente da EAD. Tem características diferentes. Se ela tem características diferentes, a gente precisa desenvolver modelos pedagógicos diferentes para as duas. Não dá para eu querer usar o mesmo modelo pedagógico que eu uso para o presencial na distância, porque não vai funcionar. E a gente tem que pensar também na competência dos atores que estão envolvidos aí de uma forma diferente. Quem são os atores envolvidos? O professor e o aluno. Muda a competência deles, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas competências daqui a pouquinho, né? Então, modelos pedagógicos diferentes. A primeira coisa que o professor tem que pensar quando ele for criar um curso ou uma disciplina EAD é como que eu vou fazer com que a pessoa construa conhecimento em cima desse assunto, a partir da EAD. Porque eu não vou estar lá na frente dele. Então, eu tenho que me colocar no lugar dele e pensar como que ele vai aprender isso aqui. Como que eu vou fazer ele aprender isso aqui? E temos que pensar na questão das competências, que é que eu estava falando antes. O que são competências? Alguém aí com o celular, por favor, vai fazer um favor para mim. Vai pesquisar o que é o significado de competência no dicionário. Aí, digita aí na inteligência artificial, no chat GTP, o que é competência? E me diz aí, o que diz? Pode dizer? Pode. Segundo o Aurélio, boa. Competência diz que define a competência como a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Ou seja, capacidade de fazer alguma coisa, né? Mas essa não é a definição da competência educacional. A competência educacional, eu gosto muito da definição de Zabala e Arnall, que diz que a competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a realização de uma determinada função com eficácia e eficiência. Diferente desta definição da Aurélio. E o que é o conhecimento, a habilidade e a atitude? O conhecimento é o treinamento teórico. É simplesmente conhecer alguma coisa. É eu estudar sobre, sei lá, eu quero conhecer sobre renascimento. Então eu vou lá e leio sobre renascimento e eu vou entender de renascimento, né? É o conteúdo. O que é habilidade? Bom, tem gente que nasce com uma dom de tocar piano. Então a gente vê que tem crianças que com 2 anos não tocam piano, 3 anos tocam de ouvido, sei lá eu. Mas a educação acredita que qualquer pessoa pode desenvolver uma habilidade. Então, não precisa a gente ter um dom para fazer alguma coisa. A gente pode desenvolver essa habilidade. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Eu acredito nisso. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Ela pode não vir a ser um Beethoven. Ela pode não aprender a tocar o piano ou desenvolver músicas que nem o Beethoven. Mas ela vai aprender a tocar o piano. Ela pode não tocar exemplarmente, mas vai tocar. Mas, para ter a competência, falta a terceira questão, que é a atitude. Ou seja, não basta ela conhecer e ter a habilidade se ela não tiver a atitude de ir atrás para fazer.
Então, se ela não quiser aprender, ela pode ser o guri de 2 anos que sabe tocar lá e conhecer até as notas e conhecer e ter o conhecimento teórico. Ou seja, quando ele tiver 10, ele pode conhecer as pautas e as notas. Se ele não tiver atitude de querer tocar, ele não vai tocar. Então, para a gente ter a competência, a gente tem que ter essas 3 questões juntas. Senão, não funciona. Baseado nisso aí, o que muda na EAD? Quais são as competências do aluno e do professor diferente do presencial e do online? O professor, na EAD, ele passa a ser um facilitador, ele não está lá presente. Então, ele passa a ser um facilitador da aprendizagem. O presencial também pode ser, mas principalmente na EAD, ele tem que ser um facilitador da aprendizagem, porque ele não está lá presente. Então, ele tem que ajudar o aluno a construir aquele conhecimento. O conteúdo que ele vai trabalhar, ele tem que trabalhar dentro de uma aprendizagem significativa. Aquilo ali tem que ter significado para o aluno. Não adianta eu chegar para um índio e tentar explicar para ele alguma coisa que não tenha significado dentro da vida dele, porque senão ele não vai entender, né? Então, tem que ser uma aprendizagem significativa, que tenha significado para a pessoa. Necessita da apropriação crítica das tecnologias. Então, o professor que vai trabalhar com a EAD, diferente do presencial, que de repente, se ele não quiser utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, ele não precisa usar. Ele pode usar um PowerPoint, qualquer coisa, o quadro, sei lá eu. Mas o professor que vai trabalhar com a EAD, ele precisa necessariamente utilizar as TEDx, necessariamente. E ele precisa manter, e isso é fundamental, ele precisa manter o seu aluno motivado a explorar e controlar o seu processo de aprendizagem. Então, a motivação é a palavra-chave para a EAD. Tá? E o aluno? O aluno também tem que mudar a competência dele. Por quê? Porque ele deixa de ser um absorvedor de conteúdo. Então, se no presencial, por exemplo, ou até no online, eu puder ter um aluno que está sentado ali olhando e enfim, aqui não. Aqui eu não posso ter um aluno assim. Ele não pode só ler e deu. Ele vai ter que interagir, porque a gente vai provocar ele a interagir. A gente precisa provocar ele a interagir. Ele tem que ser o protagonista no processo de ensino-aprendizagem dele. Como? Indo atrás, e a gente tem que provocar ele dentro do curso a ser esse protagonista. Ele tem que ver como é que ele está, a gente tem que testar, a gente tem que botar questionários autoavaliativos, a gente tem que fazer exercícios ou propostas de atividades práticas em que ele teste para ver se ele está bem, se ele está indo, se ele está fazendo bem, e fazendo questionários para ver se aquilo ali está correspondendo. Ele necessita, sem dúvida, de apropriação das TEDx, ele precisa conhecer, né? Mas hoje em dia eles são ligados 24/7, tá? Precisa aprender a trabalhar nas comunidades de aprendizagem, ou seja, vai ter que se expor um pouco, né? E trabalhar nas comunidades. Às vezes eles ficam um pouco mais reticentes, mas acabam entrando, né? E ele precisa aprender a aprender à distância, que isso é uma coisa difícil, né? A gente sempre pergunta, eu sempre pergunto meus alunos, porque eu na disciplina que eu ministro na graduação, a primeira parte é um curso à distância para aprender uma ferramenta computacional. E aí eu pergunto para eles, vocês já fizeram o curso à distância? Ah, sempre tem uns 2 ou 3 que já fizeram. E daí qual foi a tua experiência? Ah, não gostei. Ah, não gostei. Ah, não gostei. Tá, então me diz por que tu não gostou. Ah, não gostei por quê? Em quanto tempo tu fez? Quanto tempo tu tinha para fazer? Ah, eu tinha 4 semanas. Em quanto tempo tu fez? Em 3 dias. Bom, então é por isso que tu não gostou. Porque se tu fez em 3 dias uma coisa que era para fazer em 4 semanas, então é porque uma das características da EAD é que tu tem que fazer um pouco cada dia para te organizar. Então, organização, eles precisam aprender a aprender à distância. E cabe a nós, professores e a equipe que vai trabalhar com a montagem desse curso, ensinar para eles como aprender à distância. Faz parte.
Então, para que a gente atinja esse nosso objetivo de desenvolver esse curso e que ele funcione, necessariamente a gente precisa trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Só o professor, sozinho, ele não consegue fazer isso, né? Ele precisa do quê? Ele precisa dele, com o conhecimento que ele tem. Ele vai precisar de um tutor que auxilie ele depois a atender os alunos. Ele vai precisar de uma equipe de bolsistas que ajude ele a organizar o ambiente virtual de aprendizagem, que é fundamental, porque ele sozinho não consegue fazer. E ele vai precisar desse ser, né, que é o objetivo desse fórum, que é o designer educacional, que a gente vai ver agora qual é a função dele. Segundo Martens et al., o design educacional tem por função desafiar o aluno. Então, desafio é fundamental. O curso à distância ele não funciona se não tiver um desafio. Se a gente só largar ali videoaulas e não funciona, né? Então, desafiar os alunos, colocando os alunos, os assuntos em contexto autêntico e realista, de forma que os estudantes fiquem motivados. Então, são duas palavras fundamentais, desafio e motivação, né? A explorar e controlar seu próprio processo de aprendizagem. Então, está na mão dele. Ele tem que entender que aprender está na mão dele. Não é terceirizar, não é o professor, é ele que vai aprender. E se a gente for pensar na vida desse cara que escolheu aprender EAD, vamos pensar no cara que é solteiro. Então ele trabalhou o dia inteiro, se inscreveu num curso EAD, trabalhou o dia inteiro, está cansado, aí ele foi pro super, aí voltou para casa, fez janta, vai se sentar na frente do computador às 9 da noite, morto de cansado. Se ele ligar aquele computador e encontrar um curso que não vai desafiar ele nem motivar ele, vai desligar, vai dormir. E não vai concluir o curso. Então, palavras-chave: desafiar e motivar. Função do designer educacional, então, dentro do curso EAD. Design visual. Isso chama, né? Porque se a gente tiver um curso cinza, ninguém gosta, né? Segundo, auxiliar a desenvolver os materiais instrucionais. Ninguém vai substituir o professor aí, né? Porque o professor é que sabe qual é o conteúdo que ele quer ensinar. Um professor de história, um professor de geografia, um professor de matemática, um professor, enfim, de cálculos, sei lá cálculo diferencial, né? Mas ele vai auxiliar dando os seus conceitos de design ali, para como esse assunto pode chegar melhor para esse aluno. Ele vai criar guias de auxílio ao usuário. O que são esses guias? Como o aluno aprende através da EAD, para ele não se perder, né? E uma coisa importante do design também é avaliar a solução do design para a construção do conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente monta o curso. E montar um curso, demora o curso. Ok, montamos o curso. Aí a gente implementa o curso, isso é uma pesquisa que se faz, não se faz um curso e se larga o curso. A gente faz o curso, implementa o curso com voluntários. A gente avalia o curso. Então, a gente precisa, dentro dessa avaliação, avaliar a parte do design. E de que forma esse design está ajudando ou não, atrapalhando. E que coisas precisam ser atualizadas, modificadas, para que ele melhore. E aí a gente implementa a segunda vez, e a terceira, e a quarta, e a quinta, até chegar numa excelência de curso. Essa é a forma. E como é que o design educacional faz isso? A primeira coisa que ele constrói é o que a gente chama de mapa de empatia. Por quê? Porque a pessoa que vai trabalhar, a gente precisa conhecer para quem a gente está fazendo o curso. Porque se eu fizer um curso para uma criança de 5 anos, 10 anos, e pode, né? Eu posso desenvolver um curso para uma criança de 10 anos, por que não? Ela tem uma linguagem, uma postura, um objetivo, tudo diferente de uma pessoa de 60. Então, eu preciso saber para quem que eu estou fazendo esse curso.
E o que faz esse mapa da empatia? Faz com que eu conheça a pessoa, o meu público-alvo. Quem é esse cara? Se eu não conhecer ele, eu vou fazer o curso para quem? Eu tenho que conhecer ele para desenvolver o curso para ele, especificamente. Então, o que eu tenho que responder? O mapa da empatia, ele diz assim, ó, eu tenho que responder algumas perguntas para conhecer o meu aluno. O que ele pensa e sente? Então, o que realmente conta? Quais são as principais preocupações e aspirações desse cara? O que ele escuta? O que os amigos dizem? O que o chefe dele fala? O que os influenciadores, agora os influencers são na moda, né? O que os influencers ou as pessoas que influenciam ele de alguma forma estão dizendo para ele? O que ele vê no ambiente, dos amigos e o que o mercado oferece? O que ele fala e o que ele faz? Qual é a atitude dele em público? Qual é a aparência dele? Qual é o comportamento dele com os outros? E as duas últimas coisas que são muito importantes. Quais são as dores e os ganhos desse cara? Ou seja, quais são os medos, as frustrações e os obstáculos que ele tem? E quais são os ganhos dele? Ou seja, quais são os desejos, as necessidades, as formas de medir o sucesso e os obstáculos? Quando a gente responde tudo isso aqui, a gente conhece para quem que a gente está fazendo o curso. E aí fica mais fácil fazer. Então, esse é o nosso primeiro ponto, é o ponto de partida. Conhecer o nosso aluno. A partir disso, o que mais que o design visual educacional faz? Ele se preocupa conhecendo esse aluno, que tipo de design visual ele vai usar. Porque para uma criança, o design visual é diferente para um cara de 30 anos e é diferente do design visual para uma pessoa de 60. Então, ele vai se preocupar com a tipografia, o tipo de letra que ele vai usar, ele vai se preocupar com o tipo de cor que ele vai utilizar, ele vai se preocupar com a forma de comunicação, com a linguagem. A linguagem é uma coisa muito importante na EAD, porque como a gente não está presente, a gente não pode usar, isso é uma coisa que eu descobri fazendo, né? A gente não pode usar uma linguagem técnica, a gente não pode usar, eu vou escrever um texto de história, eu não posso falar, simplesmente botar um texto ali. Eu tenho que conversar com o meu aluno, eu tenho que usar estratégias para chegar nele, né? Uma coisa que eu particularmente uso muito, eu crio a figura de um mascote e eu boto o mascote a conversar com eles, né? Então o mascote às vezes ri, às vezes chora, às vezes se desespera, às vezes sei lá eu o quê. Todos os meus cursos têm mascote, tá? E a forma de falar com eles, então é assim, ó, agora você vai fazer isso, por isso, por isso, agora você vai fazer isso, por isso, parabéns, você chegou aqui, né? São coisas inerentes à EAD. Não dá simplesmente para largar um texto que o cara vai fechar o computador, vai dormir. E se a decisão é do designer educacional, se ele vai utilizar ícones e o layout, como é que ele vai ser, né? Se vai ser aí dentro do AVA, se ele vai ser, enfim, por tópicos, por não sei o quê, enfim, por grade, né? Depois ele tem que pensar no material instrucional, auxiliar o professor a desenvolver esse material instrucional. Daí eu peguei, tem um texto muito interessante do Matthews et al., que fala de como gerar, especificamente de como gerar, ele tenta responder como gerar motivação na EAD. E ele diz assim, que para gerar, claro, isso aqui é um resumito, né? Como gerar motivação? Ele diz, despertando a curiosidade. Tem que estar sempre, o cara tem que estar sempre curioso sobre alguma coisa, um desafio. Aprofundando o conhecimento. Incentivando o comportamento exploratório e analítico. Então, a gente tem que estar desafiando ele e instigando ele a procurar mais, querendo saber mais sobre aquilo ali. Ele não se contentar só com o que a gente está colocando, ele tem que ir atrás. Hoje em dia a gente tem uma internet aí, vai atrás. Não te limita só nas coisas que estão ali. Vai atrás, te aprofunda. E estimular a autonomia dele. Ou seja, não te limita só ao que está ali. Vai atrás, vai conversar, vai porque... Como é que a gente constrói conhecimento?
a gente lê alguma coisa, daí a gente conversa com um, daí a gente lê em outro lugar, daí a gente lê na internet, daí a gente vê um filme, daí a gente não sei o quê, e em cima de todas as experiências que a gente tem, porque a gente já tem experiências, a gente já tem coisas dentro da gente, em cima de tudo isso a gente analisa e aí a gente forma uma opinião. Então é isso que a gente precisa fazer, estimular eles a construir o seu próprio conhecimento com base em tudo que a gente está entregando para eles, né? E aquilo que eu falei para vocês, avaliação da solução do design para a construção do conhecimento, ou seja, aquele design que a gente está fazendo ele construir conhecimento, né? Então, como que a gente faz isso? Criando indicadores de avaliação do curso que permitam verificar a construção do conhecimento do aluno, procurando inovar o design educacional em cada implementação. Ou seja, implemento, vejo se aquele design está funcionando ou não, se o cara gostou, através de formulários, eu posso fazer formulários, enquetes, perguntar, ver o que ele está achando e em cima daquilo ali ir modificando até chegar num nível que seja interessante. Bom, então aqui chegamos na primeira experiência de aplicação, tá? Então eu vou relatar, depois o Caleb vai relatar a experiência deles, tá? Eu vou relatar uma experiência de aplicação que eu tive num curso que eu tinha como objetivo desenvolver um curso à distância para o ensino da ferramenta computacional para representação de projetos de engenharia e arquitetura denominada Revit. Então, era um curso para fazer uma modelagem, né? Desenvolvido pela Autodesk. O que eu fiz? Primeira coisa, eu trabalho com um grupo de pesquisa que tem basicamente bolsistas de iniciação científica. Então, os 2 deles estão aí. E aí mas não eram eles ainda, era uma outra equipe, porque esse curso já está há mais tempo aí. E aí eu deixei para eles. Eu disse, como a gente está fazendo esse curso para alunos, estudantes de engenharia, nosso objetivo definimos. Vamos fazer para estudantes de engenharia. Então, vocês façam o mapa da empatia. Vamos ver como é que vocês descreveriam esse aluno, né? Então, eles fizeram esse mapa da empatia, foi feito por alunos, né? Então, eles chamaram uma estudante de Brenda. Eles disseram que a Brenda mora em Porto Alegre, é do signo de Virgem, acharam importante, não sei porquê, mas acharam. Disseram que as características da Brenda é que ela era extrovertida, organizada e impaciente. Disseram que a Brenda tinha como sonhos viajar pelo mundo e postar muitas fotos no Instagram. Que ela queria criar uma empresa, que ela queria morar com a namorada e que ela queria sair de Porto Alegre para morar em uma cidade maior, como São Paulo e Nova York. Quais eram os medos da Brenda? Não encontrar um emprego após a formatura, decepcionar a sua namorada e não fazer as pazes com o pai que não aceita a sua orientação sexual. Então, agora caracterizada a Brenda, caracterizado esse aluno, pensamos em como a gente ia fazer o curso de Revit, para ensinar o Revit para a Brenda. Primeira coisa que a gente pensou, desenvolvemos um modelo pedagógico para isso. Que modelo pedagógico a gente pensou que desafiasse a Brenda e que mobilizasse a Brenda? Então a gente pensou assim, esse modelo pedagógico tem a Brenda como centro e a gente pensou, ele começa com a gente entrega por início um conteúdo em texto, a gente escolheu um conteúdo em texto. Por quê? Porque ele é em PDF qualquer um pode abrir, então eu gosto de trabalhar em PDF, porque tem esse problema na IAD, né? Se eu coloco, por exemplo, um texto no Word e o meu aluno não tem aquele Word, ele não abre, né? Então eu preciso trabalhar com as coisas mais genéricas possíveis, né? Mas esse PDF tem uma característica, né? A gente se preocupou em fazer o quê? Um PDF que tivesse o máximo de capturas de tela e pouco texto, para não ser chato. Máximo 3 páginas, muita captura de tela, muito colorido,
muitas referências assim, tipo, ó, eu tô falando disso aqui, então capturava a tela e marcava em volta onde é que estava, do onde é que eu estava falando. E ó, você está aqui, você está falando aqui. E tinha depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou o curso, tinha um mascote, e o mascote falava com o aluno o tempo inteiro. Depois que ele lia o texto, ele seguia, então, o modelo pedagógico propunha um questionário autoavaliativo, não avaliativo, mas autoavaliativo. Por quê? Porque a ideia da EAD é o aluno estar o tempo todo vendo se ele está construindo conhecimento. Ele que é o cara, é ele que tem que ter o poder de saber se ele está construindo conhecimento. Eu não estou lá, o professor não está lá. Então, a gente fez a proposição de um questionário autoavaliativo para ver se ele tinha construído conhecimento em cima daquele conteúdo em texto. 3 perguntas, eu errei todas. Vou ter que ler aquele PDF de novo, porque não entendi nada. Depois próxima coisa que a gente propôs foi a atividade prática. Por quê? Que atividade prática era essa? Não podia deixar o meu aluno fazer uma atividade prática dentro desse software sozinho, na primeira vez de cara. Por quê? Porque ele poderia provavelmente ia se perder, né? Era um software para, desenhar uma casa, né? Ele ia se perder. Então, a nossa atividade prática inicial era um passo a passo. Então, eu dizia para ele como que ele ia construir, por exemplo, ensinava ele a construir parede, a primeira parte. Então, eu dizia para ele, a gente dizia para ele, olha, tu primeiro faz isso, depois tu faz isso, depois tu faz isso, depois tu faz isso. Ia mostrando para ele com capturas em texto e ele ia fazendo, até que ele chegava lá e ficava bem feliz, conseguir, e ele tinha que me enviar isso aí, né? E aí depois, outro questionário autoavaliativo, porque aí agora ele já tinha o conteúdo em texto e mais uma atividade prática. Então, em princípio, ele tinha que conhecer mais aquele programa do que antes. E aí depois a gente colocava, a nossa proposta dentro do modelo era uma resolução em vídeo. Do que? Não era uma videoaula, era uma captura do software em vídeo. Então a gente capturava uma resolução dele se fazendo uma parede, mas assim, eu tinha aprendido já num outro programa que a gente tinha desenvolvido, que se a gente só larga o vídeo ali, eles não olham, porque acham que já sabem tudo e não olham. Então, no PDF, eu já botava assim, você aprendeu, por exemplo, se era um tópico de parede, eu botava ali, você já aprendeu como desenvolver essa parede, como fazer a parede. Mas no vídeo você vai aprender como mudar e editar essa parede, como mudar a espessura dela. Assista o vídeo. Daí ele tinha que assistir, porque senão eu ia pedir depois para ele mudar a espessura do ele não ia saber. Tá? Então a gente fazia essa resolução de vídeo e depois a gente propunha uma atividade desafio, que era então aplicar isso aí numa residência outra, que era uma residência que estava dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Ele podia escolher qual era a casa que ele ia fazer, né? E aí ele ia desenvolvendo aquela casa. Quando chegava no final do coisa, ele tinha construído uma casa inteira, tá? Bom, esse foi o modelo pedagógico e no final a nossa ideia era então fazer o último questionário, que aí sim era um questionário avaliativo, né? Por quê? Porque a gente precisa saber daí se o cara, né? Não adiantava ele passar para a próxima fase se ele não aprendeu a fazer parede, não adiantava ele aprender a fazer o piso, ele tinha que aprender a fazer primeiro a parede, para depois o piso, para depois a cobertura, para depois o telhado. Então, tem uma sequência, né? Então, ele precisava fazer uma coisa de cada vez. Então, para passar, era como um videogame. Para passar para a próxima fase, ele tinha que terminar essa aí. E aí, então, ele respondia esse questionário. Tinha que acertar 2/3. Não acertou os 2/3, ia fazendo aquele questionário ali até acertar os 2/3. E as questões iam mudando, né? Porque aí ele estava vendo aonde ele não sabia, tinha que voltar para ver. Muito bem. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou esse curso com o design educacional e sem, porque na primeira parte a gente usou questões de design educacional, mas a parte principalmente a parte visual,
e a organização dos tópicos, a gente não se preocupou tanto. E depois a gente se preocupou. Então eu vou mostrar para vocês o comparativo de como fica um curso com e sem. Era o Revinho, a gente chamava ele de Revinho, né? O que a gente pegou? A gente pegou o R do Revit e customizou ele, né? Ok. Se eu boto isso aí num curso de extensão para fora, a Autodesk vai me processar, porque eu não posso usar o R do Autodesk, né, só customizado. Mas aqui para dentro dava, né? Só uma pesquisa, eu só estava usando dentro da URGS, usei esse aí mesmo, tá? Então o que a gente fez? Primeiro, demos as boas-vindas, dissemos que era importante ele ler o tópico 0, né? Então o que a gente fez? Eu acho que vou passar para esse lado aqui que fica melhor. Fizemos um vídeo mostrando, eu vou botar bem rapidinho, vou botar só o início dele, mostrando aonde o aluno ia chegar. Então, mostrando para ele, usamos mais uma música bem, né? Era para Brenda. Então, aonde, olha, seja bem-vindo, tal. Ó, me chamo Revinho, tal. E aí começa a construção da casa, ó. E aí ele vai vendo aonde ele vai chegar, né? Ó, tudo com captura de tela, né? Aí some o Revinho. E aí, ó, ele vai vendo, quando chega no final, a casa tá pronta, tá? Bom, aí o que a gente fez? Nesse tópico 0... na EAD, é muito importante que a gente coloque as regras e funcionamento do curso, né? Então, a gente botou um PDF falando da apresentação do curso, a gente se apresentando, porque aí a gente deixa de ser só, né, quem é que fez esse curso, quem é o professor não é nada, né? Porque a gente, né, não sabe quem é. Então a gente botou umas fotos de quem é que eram as pessoas e tal, dando as boas-vindas, né? Tem até ali vocês vão ver, o link de acesso à aula de apresentação do curso, é porque a gente usou o curso no ensino remoto, então eu tive que fazer um vídeo, né? Porque não tinha como fazer. Depois, manual do Revinho. O que era o manual do Revinho? Ó, olhem a linguagem que a gente está utilizando, né? Manual do Revinho. Manual do Revinho é como aprender à distância. Então ali a gente bota uns tópicos, tipo em tópicos mesmo, como aprender à distância. Informações importantes, como o curso é organizado, configuração mínima de hardware, isso é muito importante, porque o cara vai fazer um curso desse, ele tem que ter um computador mínima configuração, que senão ele fica ali patinando e não sai do lugar. Aqui eu já apresento os projetos de desafio para ele, que é aquele que ele vai ter que desenvolver. Apresento o desenho dos projetos e os nomes e o que vai ter que ter em cada projeto. E aqui, numa pasta, eu coloco ali, baixando o Revit, então eu tenho que ensinar para eles como baixar o programa, né? Passo a passo. E conhecendo um pouco do Ava Moodle, porque nem todo mundo conhece o Ava Moodle URGS, porque o Moodle é um software gratuito, né? É um ambiente virtual de aprendizagem gratuito, desenvolvido por um australiano, mas ele está aí e cada um customiza do jeito que quiser. Se vocês entrarem no Moodle PUC é diferente, da Unicinos é diferente, da URGS é diferente. Então, para eles entenderem, porque, né, como é que funciona. E aqui, vocês podem ver, a gente disponibilizou 2 formas de conexão, que é aquela conectividade que tem que ter entre os alunos, né? Através de um fórum, e aí a gente decidiu colocar o nome desse fórum de Resolva Suas Dúvidas e Compartilhe Suas Descobertas. Porque na hora que o cara está fazendo o curso, não é só dúvidas, não são só dúvidas que aparecem, eles descobrem muitas coisas. E a gente aprende muitas coisas com os alunos, né? Então, ali é o lugar onde eles podem dizer, olha, eu descobri como se faz tal coisa, o que tu acha, não sei o quê. Então, eles podem usar o fórum, mas o mais eficaz, não usam muito o fórum do Moodle, eles usam muito os grupos de WhatsApp, porque é mais fácil, estão mais acostumados, é mais a linguagem deles. E aí, em cada tópico, aí começam os tópicos, tópico 1, a gente procurou botar os objetivos, tá? A leitura obrigatória, que são os PDFs, né, o PDF.
Depois aparece o primeiro questionário, era tudo obedecendo aquele modelo pedagógico que foi desenvolvido. O questionário autoavaliativo, a atividade proposta passo a passo, que eles tinham que me entregar no envio. O segundo questionário autoavaliativo, o vídeo relacionado, a atividade proposta do envio do desafio e o terceiro questionário. Observem que todas as atividades, elas têm uma restrição. Por quê? Porque ele não pode fazer a atividade proposta a desafio sem antes fazer todo o resto, senão não tem sentido. E ele não pode passar para o tópico 2, sem ter feito o questionário 3. Porque sabe como é que é aluno, né? Todo mundo já foi e alguns são aqui. Gostam de ficar clicando em tudo que é lugar, daí a pouco estão no tópico 10 sem nem ter feito o tópico 1. E aí viram uma salada de fruta e aí, às vezes na EAD, como a gente não tem o controle, eles largam porque acham que não vão conseguir. Entendeu? Então é uma forma que a gente tem de ter um certo controle. Tá? Bom, aí se vocês forem olhar, vocês vão dizer assim, Paulette, mas tá legal, assim, tudo bem, tu usou os design educacional, o modelo pedagógico tá aí, tá para Brenda, tal, se tu for olhar, abrir o PDF ali, tá, posso abrir um PDF aqui, vocês vão ver que tem aqui uma aula de sei lá o quê, e a gente vai abrir o PDF aqui, vocês vão ver, que ele é todo bonitinho, ele tem capturas, ele tem todo assim, tal, né, vai mostrando tudo mais com coisas gráficas, tem pouca coisa, né? Ok, esse aqui eu ainda abri um que não tem o revinho, mas em geral tem o revinho aparecendo, então tudo gráfico, mas maior parte gráfica para não ser boring, assim, chato, tá? Tá, Paulette, tudo bem, tu fez isso aí, mas não tá tão bonito assim, né? Tá? Assim, o design dele não tá. Daí, esse negócio aí, esse projeto de pesquisa, né, ele foi implementado 5 vezes, com 5 grupos diferentes, chegou num nível de excelência, assim, tipo, desempenho máxima de 9, né, tá bem, tá pronto para ser implementado. Eu não consegui implementar ele aqui dentro da URGS, né, por uma série de questões que não veio ao caso. Acho que eu não vou deixar isso dentro da gaveta, né, até porque esse tipo de capacitação é muito importante no mercado de trabalho da engenharia civil, hoje em dia, para arquitetos e engenheiros, né? Não só para alunos, mas para engenheiros, estão pedindo, né, senhor que está trabalhando lá. Hoje em dia, para conseguir um estágio, precisa conhecer isso aí. Então, a gente desenvolveu aqui dentro da URGS um curso de extensão e uma marca, a marca Modelar as URGS, e fizemos um curso de extensão usando daí o design gráfico e toda a parte aquela que daí usando todos aqueles conceitos que eu falei para vocês, e aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso curso de extensão Modelar as URGS. Então, começa por, olha as cores, né? Então, olha a diferença de entrada dele, né? Daí a equipe já não é mais um link que a pessoa tem que apertar o PDF, que ela pode clicar ali ou não para conhecer, né? Ela é obrigada a conhecer as pessoas que fizeram o curso. Daí veio o vídeo. Aqui, deixa eu diminuir um pouco a resolução aqui. Se vocês olharem aqui, tá a cara da Brenda, Let's entrou mais. Let's work together, né? A gente já colocou uma coisa para chamar, né? Uma pessoa de mais velha não ia ter sentido nenhum, mas para ela sim. Depois disso aí, olha o que a gente colocou. Em vez de colocar um PDF ali para mostrar como ele faz, como é que ele vai aprender, o que ele vai aprender, não sei o quê, a gente colocou o que tinha em cada tópico, o que ele ia aprender em cada tópico, com ícones, né, que remetiam ao que ele ia aprender. E depois a gente colocou o nosso modelo pedagógico, só que aquele modelo pedagógico que a gente fez não ia ter sentido nenhum para o aluno, porque ele não é um professor, nem um designer. Então a gente colocou em ícones e mostrou ali.
Você vai aprender assim em cada tópico, né? Como é que ele ia tirar as dúvidas? Então, através do fórum, a gente usou o Telegram dessa vez, em vez de usar o WhatsApp, e as mensagens, quem não gosta de se expor, se colocar no grupo, tem uns, né? Depois a gente falou do projeto Desafio. Já aí, com o projeto, não precisava clicar no PDF. Já aparecia aí o design das casas, né? Aí sim, aparecia 2 PDFs com explicação e a configuração mínima de hardware. Agora, olhem os tópicos. Olha a cor do tópico, né? Já é isso aí veio do Canva, né? E aí, a organização, e olhem os ícones que a gente utilizou em cada um deles. Quer dizer que a organização do curso é outra, o visual dele é outro, o apelo dele, tá? Eu botei numa visualização menor, mas se a gente expande, o cara olha isso aí e se encanta. Ele se desperta, ele não vai dormir, né? Ele vai se estimular. Já é uma cor verde ali, então ele não vai, né? Então, vejam, eu quis trazer esse exemplo para vocês verem a diferença que faz a gente utilizar todos esses conhecimentos de design educacional dentro de um curso EAD. E agora eu vou me sentar, né? Vou chamar para apresentar para vocês o Caleb. Bom, eu sou o Caleb, eu sou o mais bonito nessa foto, mais bonito que está aqui, todos não estão. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de como foi a nossa aplicação, o que a gente quis fazer e por que a gente chegou nesse resultado de onde a gente veio, né, as ideias e tudo mais, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, só para contextualizar, então, esse trabalho eu trouxe para a disciplina de e-learning, que foi feito junto com a Prof. Paulette, mas ele é o meu trabalho de conclusão do mestrado, ele é a minha dissertação de mestrado. Então, no mestrado, eu fiz esse curso, que era um curso para trabalhar com educadores, com professores, e capacitar eles para o uso de desenho, design gráfico e design visual na conformação dos seus objetos de aprendizagem. Então, como deixar os objetos de aprendizagem mais atraentes, mais bonitinhos e também mais fáceis, né, dos alunos entenderem, conseguir chegar nas conclusões e, enfim, ter um aprendizado um pouquinho mais adequado. O contexto, então, né, de utilizar o veio justamente naquele período pandêmico, no início da pandemia, onde os professores, né, aquela coisa que reinava é a sala de aula muito mais presencial, algumas coisas mais online, mais síncronas, que acabavam, né, sendo já mais tradicionais, a gente já tinha um controle maior de como as coisas funcionavam. Com a pandemia, a gente teve que todo mundo ficar longe de todo mundo, enfim, aconteceu tudo que todo mundo já lembra, e os professores de uma semana para outra, como o prof disse, já tinham que dominar ferramentas novas, saber funções diferentes, com outras características de tecnologia e até mesmo de organização do trabalho, né, que às vezes os professores não estavam capacitados para isso. Tá? E aí, nessa toada, o que aconteceu foi justamente... Eu estava pesquisando isso no mestrado, meu projeto ia ser um outro bem diferente, e uma professora lá do Instituto Federal, que é onde eu fiz o meu mestrado, ela disse, cara, nós vamos fazer um fórum para dar uma força para os profs que estão indo para casa, ficando à distância, e perguntou se eu não gostaria de colaborar. E eu disse, olha, posso fazer uma adaptação do projeto e tudo mais, e acabou que esse projeto foi virando a minha dissertação. E aí, o resultado, né, desse projeto, para a minha dissertação, ele foi um curso, mas ele era online. Então, ele tinha os horários síncronos, onde eu entrava, os professores entravam, a gente fazia, eu passava as atividades, eles trabalhavam nos materiais deles e o aprendizado ia acontecendo dessa forma. Quando eu entrei na disciplina da Prof. Paulette, né, justamente foi interessante para eu poder revisitar esse processo, que era qual? Olhar para aquilo que já tinha sido feito, com aquele senso de urgência, aquela coisa muito a toque de caixa e tudo mais, pensar em como eu posso transferir esse conteúdo para um modelo de aprendizagem que fosse um pouco mais fluido, que não precisasse o professor, né, ou o tutor estar sempre online, acompanhando, vendo, e que o professor que fosse fazer a formação tivesse a independência de começar a fazer a formação, de participar conforme o tempo, a agenda, porque a gente sabe que
a vida, né, o cotidiano dos nossos profs é diferente. E a gente tem, inclusive, quando eu fiz esse curso para o Instituto Federal, tem uma vertical que vai desde o ensino médio, técnico, profissionalizante, até mestrado e doutorado. Então, os professores atuam todos eles nessa vertical, e a rotina dessa galera é enlouquecedora. Então, eu tentei fazer o melhor e trouxe para cá, eu conversei com os colegas aqui, a gente tentou um consenso de fazer isso. Então, o problema que a gente elencou aqui, né, entre vários que tem, acho que o primeiro, a professora já falou aqui, é que, em tese, em teoria, seria incrível se a gente tivesse uma equipe interdisciplinar que desse apoio para o professor e ajudasse ele na produção de um vídeo, de uma animação, de um infográfico, de uma figura, mas a gente sabe que, infelizmente, 90% dos nossos colegas que são professores não têm acesso a essa equipe, e eles têm que, né, correr, a matar um leão, dar facada sangrante ao povo e fazer tudo junto, né? Então, a gente foi por esse caminho, pensando em trabalhar essa mitigação da falta de literacia visual, de conhecimento que os professores, às vezes, não têm, não só na ferramenta, no uso das TEDx, mas também como deixar um texto mais aprazível, como que eu pego uma informação, uma fórmula, um texto que às vezes é um conceito que é um pouco mais complicado, como eu, através do design, usando uma tipografia adequada, uma cor interessante, um formato, né, um ícone, um layout, como eu deixo isso com uma carga cognitiva melhor, de uma maneira que a pessoa olhe, entenda, leia e faça uma compreensão, né, mais rápida e mais adequada. Então, trouxemos essa parte toda, né, da dificuldade de lidar com as questões, né, estéticas, mas a gente sempre levou em consideração isso aqui, né, que é o alto impacto do design no ensino-aprendizagem. Então, isso já é comprovado. Quanto melhor o design que eu tenho no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem, ou num objeto de aprendizagem, pode ser um texto em PDF, pode ser um livro digital, pode ser uma figura num e-book. Quando eu tenho um cuidado pensado por alguém que entende de comunicação visual para fazer aquela peça para comunicar, isso dá um benefício muito maior no processo de ensino e no ensino-aprendizado, ali, que onde o estudante ele acaba percebendo e demorando menos tempo, entendendo, tendo mais autonomia, além de se sentir, obviamente, olha, estou entendendo, estou vendo o que está acontecendo, então ele se sente mais motivado só pelo fato de as coisas estarem com uma apresentação melhor, né? E aí a gente trabalhou, então, no desenho do curso, né? O curso que a gente criou foi o curso chamado Princípios de Design, na elaboração de recursos educacionais digitais, que era justamente que a gente pudesse trabalhar com os objetos de aprendizagem para o digital, que é a coisa que o professor tem um controle maior hoje, né? Quando os objetos eles são impressos, ele já vem, né, vem uma curadoria, ou ele já recebe um material, um livro, apostila e coisa assim, que ele já não tem tanto o controle sobre o visual daquilo, mas aquilo que ele monta no computador, para o dia a dia, o cotidiano, ele consegue chegar lá e ter um domínio maior, tá? Então, a ideia é justamente fazer essa transmissão, né, de design gráfico para professores entendessem o mínimo para poder conformar bem as suas produções, né, que pudessem fazer essa produção dos objetos também e que consiga trazer isso, né, dizendo que melhorar essa experiência, embora o professor não seja o designer. Mas ele também não é psicólogo, ele também não é contador, ele também não é motorista, não é cuidador de criança, né? Eu não quero dizer assim, professor, a partir de agora você vai ter que ser... Não, a ideia é justamente, se o professor tiver e quiser participar de uma capacitação, há benefícios na própria rotina, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, os objetivos foram justamente essa parte, né, da oferta do curso, mas também uma extensão que houvesse esse diálogo, não necessariamente essa construção de diálogo onde tem que ter ou um mascote ou uma pessoa, um tutor, que a coisa fosse dialógica, mas sem ter uma figura ali, né? A ideia, então, de fazer o EAD é justamente para respeitar o ritmo dessa pessoa que vai participar do curso, então, o ritmo do professor, e às vezes
uma semana ele está um pouquinho mais tranquilo, na outra nem tanto, às vezes ele tem as manhãs livres, às vezes as noites, enfim. A gente sabe muito bem como é que é, e para se adaptar a isso, a gente imaginou que trabalhar com o formato de ensino à distância seria mais interessante, e justamente fazer essas atividades centradas na rotina dele, né, naquilo que ele produz, né? Então, o grande apelo aqui foi justamente a gente trabalhar uma experiência educacional imersiva, onde a gente escolheu o Moodle, né? Vou dar um spoiler, usamos o Moodle, mas é porque o Moodle ele é uma ferramenta gratuita, ele tem acessibilidade e ele pode ser customizado para diferentes demandas. Né? A gente consegue ter uma certa, até mesmo algumas integrações do mundo com ferramentas que a gente pode fazer. E nesse caso aqui, a gente tinha um problema que era assim, as coisas no Moodle tem que clicar, tem que baixar, tem que clicar e ir para uma outra página, ou abre um negócio que não... Cada coisa acontece de um jeito diferente que fica muito na mão da pessoa que conforme o curso ali, né? Então a diferença foi justamente a gente fazer com que o conteúdo estivesse todo ali numa coisa mais timeline, assim, mais contemporânea, né, da linguagem que a gente está trabalhando, e que esse material, né, trouxesse de alguma forma que assim, ele está vendo um curso sobre design, aprendendo sobre design, num curso feito por designers, né? Então a ideia foi justamente fazer essa né, um choque ali, então ele consegue perceber as importâncias todas, tá? Aqui não vou me aprofundar, mas a gente fez um levantamento bem de mapa da empatia para tentar fazer um mapeamento em cima quais as dores desse professor. A gente tem um foco, né, de um professor, a gente não deu nome para ele, né? Mas a gente consegue e foi trazendo ali várias questões justamente que pudessem dizer a rotina dessa pessoa é assim, ele vai ter essa dificuldade, ele vai ter essas dores, as demandas, o que ele precisa resolver, quais as necessidades e tudo mais. Né? E pensando que, assim, a ideia do curso é deixar claro que o professor que ele tem controle e ele sabe que o conteúdo dele é bom. Ele é um bom professor. Isso, não é isso que a gente vai ensinar para ele. Mas a gente vai ensinar ele uma maneira melhor de comunicar e organizar as informações que ele passa. Seja visualmente, seja usando artifícios, né, visuais, com cores, ícones, tipografias e assim por diante. Tá? E aí o nosso modelo pedagógico foi baseado, então, na aprendizagem significativa do Ausubel. A gente trabalhou um pouco com a aprendizagem, né, da participação ativa do Banzini e também um pouco da reflexão que o Banzini traz sobre a questão do papel do design hoje na sociedade, também nos contextos pedagógicos. Tá? A gente sempre olhou e buscou a orientação onde o nosso modelo pedagógico trouxesse aprendizagem ativa, uma linguagem dialógica e afetiva, onde a gente conseguisse fazer uma troca ali com as pessoas, que desenvolvesse o chá, né, as habilidades ali com as pessoas, que tivesse uma diversificação no ensino e que no decorrer das coisas ele conseguisse ver a relevância do que ele está aprendendo e que já pudesse ver principalmente a aplicabilidade daquilo. Né? Além que não seja só aquela coisa, exemplos, olha, então tem coisas que traziam essa pessoa para o curso. Então, aqui tem o nosso modelo pedagógico, né? Ele se baseou em desenhar um modelo pedagógico onde não tivesse um assunto assim que começasse. Que ele poderia começar por um jogo, ou ele poderia começar por um texto, ou óbvio tem um tópico de apresentação e tal. Mas se ele começar no terceiro tópico, ele vai ver que ele pode continuar dali e depois fazer o primeiro depois. Ele nem precisaria ter uma ordem, uma sequência assim, porque vamos combinar, tem dias que eu não quero saber, né? Não quero ler um livro, às vezes eu quero sentar no meu sofá e ver um Big Brother, sabe? Então, a gente foi mais por esse caminho, assim, o professor deu 3 disciplinas, 3 aulas, 3 leituras, chega lá, tem que ler um PDF de 20 páginas, não, bota, ele pode fazer um joguinho, assistir um videozinho, ouvir um podcast, mas vai fazer alguma coisa. Então, a ideia é que esse modelo de entrada nos conteúdos aqui na arquitetura pedagógica, ela é mais aberta, ele não consegue ir para a avaliação final sem ter passado por todos,
mas a gente não diz qual que ele tem que começar a fazer, né? Bom, e aí aqui tem a escolha das ferramentas. A gente trabalhou com o Moodle e trabalhou também com o Canvas, especialmente porque tem essa possibilidade de eu gerar uma página de HTML, fazer essa incorporação da página direto no Google e também ir construindo essa cadeia de orientação toda ali, né? Sem falar que a gente consegue ter mais domínio da ferramenta do visual, porque embora eu entenda um pouco de programação, ali que eu aprendi no mestrado, eu não tenho a habilidade assim para desenvolver um CSS, um HTML inteiro. Com o Canva a gente chega e desenvolve lá dentro de uma maneira mais fácil, uma linguagem muito mais tranquila de arrasta e solta, edita, troca cor e tal, e aí a incorporação para o efeito é muito mais atual. Bom, então essa aqui é a nossa apresentação do nosso curso. Por acaso a gente usou verde, tá vendo? Não tem nada a ver com o pessoal do par, cara. Eu nem gosto de verde assim, mas tudo acontece. E justamente essa ideia de fazer esse olá, tudo bem, essa conversa de fazer esse marco de que a coisa está começando, enfim. Uma coisa interessante é que quando a gente trabalha na incorporação do Moodle, se não incorpora imagem, o texto ele não fica editável, assim, a ponto de a pessoa poder copiar, e aqui dentro o professor ele pode vir aqui fazer a seleção do texto, ele precisar copiar isso para botar num rascunho ou para botar num outro material, ele também já consegue fazer isso, que quando eu coloco só a figura lá no Moodle, o texto ele não fica editado, ele fica bloqueado. A gente apresenta esse curso, né? Apresenta os queridos que desenvolveram. Eu sou esse gordinho aqui que está meio desfocado, obviamente, senão... enfim, a gente apresenta, que é uma coisa importante, assim, para o professor, para a pessoa que vai fazer, dizer como ela vai ser avaliada, né? Tipo, o curso é isso, 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 e no final você tem que atingir esses objetivos e falar dessa forma e entregar alguma coisa. Sempre com o uso, né, de princípios do design. Então, a gente trabalhou com muitas cores, contraste, trabalhou com alinhamento. Então, essa ideia de organizar não só aqueles tópicos duros do mundo, mas de, ok, vamos ter que nos guiar por os tópicos. Beleza, é o que tem para hoje, vamos lutar, né, lidar com isso. Mas a gente tenta deixar isso um pouco mais atrativo, assim, numa lógica conceitual, e trazendo módulo, falando o que é o módulo, por que as pessoas, os professores, né, precisam, deveriam, podem ter a possibilidade, né, de fazer as coisas. E aí a gente traz várias questões já incorporadas aqui dentro, né. Por exemplo, aqui tem um teste da memória, onde eu apresento dentro para esse estudante, para o professor, não apresentei nenhum conceito de design ainda, mas ele pode vir aqui começar um teste e fazer né? Então aqui ele começa o teste, conforme ele vai chegando nos resultados, isso aí. E aí ele achou o conceito, o princípio do agrupamento, achou uma figura que ilustra o que seria esse princípio e já disse para ele, o agrupamento é ótimo, porque quando precisamos deixar o layout organizado, e aumenta a compreensão. Então é uma frase, coisas muito simples, e aí eu já digo para o cara, esse princípio é esse, e ele faz isso, e você pode usar quando você precisar disso. Essa ferramenta aqui, que é a Interact, ela não integra com o Moodle, mas as outras ferramentas que a gente usou de testes, elas integram, então eu não preciso fazer aquele questionário, eu posso ter outros testes ali, correto? E aí, depois disso aqui, né, eu já crio um interesse na pessoa e tal, aí ela vai assistir um vídeo onde a gente fala de quais são os princípios do design gráfico. Ali, né, a pessoa pode assistir diretamente aqui, já incorporado, ou se ela quiser ir para lá, copiar o link, mandar para alguém no celular, e depois pode também. Depois ela vai responder um quiz, né? Então, esse quiz já está dentro do Moodle também. E aí é um quiz de arrastar e largar na caixinha. Então, eu tenho aqui, né, a frase, esse princípio, entende que a disposição dos elementos entre si deve criar uma relação de elementos em relação aos demais. Tá? Eu estou falando muito rápido, não sei falar. Eu vou puxar aqui, assim, e aí eu vou largando aqui. Beleza. Espero que todos estejam certos. É isso aí.
em duas respostas, tem musiquinha e tal, ele já vai me dizer o que está correto, o que está errado. E eu errei tudo de propósito, obviamente, né? Porque ele me permite jogar de novo e fazer toda essa questão aí. Isso aqui já está integral todo no mundo também. Então, se o cara fez essa atividade, já eu sei que ele fez lá dentro também. E aí a gente segue explicando um pouquinho mais daquilo que ele via, quais são os parecíveis e a preparação para os outros diálogos. E aí, a partir disso, a gente acaba desenvolvendo todo um curso que fala sobre princípios de design. Então, a gente não precisa ter um PDF ali para a pessoa baixar, pode já deixar essas coisas mais acessíveis e a pessoa vai ali conformando e né, trazendo usando a informação conforme a gente vai trazendo. Right? E a lógica é isso, né? Então tem essa apresentação, depois nos próprios tópicos ali tive atrás uma explicação do que é, né? Então, por exemplo, lá o módulo 2, o que é o princípio de agrupamento? Eu digo para ele o que é o princípio, né? E já mostro na prática para ele o que é. Então, eu digo para ele, quando você tem que fazer uma lista de coisas que tem que ficar mais fácil de achar um tópico e tal, você usa o princípio de agrupamento. E aí, se eu disser para ele, por exemplo, ache ciências nessa lista aqui e ciências nessa lista aqui, ele vai bater o olho aqui, por causa da informação que foi feita no design, por exemplo, este aqui é mais fácil de eu achar. E aí, eu estou dizendo para o professor como que ele tem que fazer para ficar mais fácil também, depois, logo as coisas dele, né? Aí tem uma explicação, né, mostrando alguns exemplos, sempre com os rostinhos felizes, de aplicações positivas e boas, os rostinhos mais tristes, assim, quando tem aplicações que não são tão legais, né? Então, é importante isso. E aí eu vou abrindo todos esses conceitos, eu vou falando do princípio de alinhamento, o que ele é, o que é importante, quais os passos, né, que ele tem que seguir para ter um bom alinhamento. Então, eu trago um exemplo aqui no slide que não está legal, que precisaria ser melhorado, enfim. Lá tem que o conteúdo é basicamente o mesmo, eu mexo em poucas coisas de layout aqui, justamente para fazer uma melhoria visual. Então, um trago bem traço, um trago bem dedo, a pessoa consegue enxergar, visualizar, bater o olho no título, saber onde é o título, onde é o texto, o que é importante aqui dentro, assim por diante. Vai trazendo isso muito visualmente. E sempre, né, explicando os contextos, trazendo testes e assim por diante. Tá? A gente tem os cases também que são incorporados, né, que a gente vai fazendo essas avaliações mais conforme vai acontecendo no curso, enfim. Então aqui já tem um questionário, que vai testar o conhecimento, aí esse aqui é totalmente integrado, então já serve uma avaliação mais formativa mesmo. E aí a ideia é justamente eu ir apresentando esses princípios e sempre ir conformando conforme o qualquer um. Então o foco que eu dou aqui é também dar insumos para esse professor, dizer como você pode usar contraste, como você pode usar o alinhamento, como você escolhe bem a tipografia e assim por diante. Aqui no caso a gente fala um pouquinho sobre cor, né? E como o curso é todo aberto, assim, como se fosse uma grande postagem do blog, eu consigo conversar com ele, dizer, olha, a cor azul, ela tem uma ligação maior com esse público, a cor laranja com esse outro público, e assim por diante, né? Falo de algumas influências e tudo mais. Trago sempre exemplos de coisas, né, do dia a dia, da vida real, que são projetadas pelo design, que usam isso para comunicar, né, e como isso pode ser interessante para questão biológica e de organização e tudo mais. Aqui no próprio arquivo eu consigo implicar para ampliar e entregar outras ferramentas para eles. Então aqui a gente desenhou o guia emocional da cor, né, que traz obviamente um viés bem mais de mercado, que é um design que é muito mais utilizado hoje, mas tem muitas questões assim que podem ser úteis para a nossa galera, para os nossos assuntos, tá? Também a gente pode incorporar no jogo, né, que foi feito o Genially. Bom, então a gente fez todo um quiz, onde eu não preciso sair do mundo para jogar o quiz, né? O quiz já tem todo um conceito ali conectado ao concurso e tudo mais, e para coisas que já foram abordadas no conteúdo escrito, enfim. E aí eu consigo trazer esses conceitos, né, diferentes
conceitos para diferentes abordagens aqui, já pensando numa lógica de jogo educacional. Não é nem gamificado, é um jogo mesmo já feito para fazer esse aprendizado. E aí a parte final do projeto, né, justamente é que o aluno se aproprie desses conhecimentos para fazer o redesign de um material. Então a gente elencou lá o material que precisaria muito de intervenções de design gráfico. A ideia é justamente, depois de ter feito todo esse curso, como ele vai melhorar esse processo, né, essa criação do código. Então, para finalizar, eu só queria colocar aqui que eu coloquei um slide to be continued, né, que é a nossa proposta da SEAD, né, então, isso aqui era um início, né, para colocar para vocês o que a gente pode fazer com o design educacional e que a nossa proposta agora é, então, formar cursos para capacitar os professores da URGS dentro dessa proposta, né? Então, sim, a nossa ideia agora, então, é mudar esse viés de capacitação dentro da coordenação acadêmica para organizar esses cursos e para o ano de 2025, sim, fazer propostas para que os professores se tornem, já que a gente não tem a nossa equipe multidisciplinar, como disse o Caleb, né, então o professor pode, né, agora poder fazer suas aulas, deixar elas melhores e mais desafiadoras e não necessariamente assim, porque o fórum a ideia era aplicar o design dentro da EAD, mas a gente não precisa aplicar esses conceitos só dentro da EAD, a gente pode usar o conceito do design educacional dentro de uma proposta para melhorar o ambiente virtual de aprendizagem de cada um de vocês, professores aqui, e melhorar então a vida de vocês e dos próprios alunos. E uma coisa que eu acho importante chamar atenção para terminar é que a gente pensa que a vida de um professor que trabalha com EAD, ela é assim, fez o EAD e acabou, né? E hashtag só que não, né? Porque é uma mudança contínua, né? Nunca para, né? Porque a gente está sempre mudando. A gente termina um curso, a gente termina uma disciplina e a gente nunca está feliz com ela. A gente está sempre querendo mudar, a gente está sempre querendo inventar, a gente está sempre querendo trazer coisas novas. Os alunos fazem feedback e a gente está sempre inovando e trazendo. Tu já queria fazer o curso dele. Pois é, e aí a gente vai pensar com a Ana lá como é que a gente pode incorporar esse curso aí e vamos ver. Porque era uma ideia minha mesmo de trazer eles e ver como é que a gente pode fazer, porque é deles, né? Eles que fizeram. Mas a gente vai ver, né? Como é que a gente pode fazer. Mas acreditem que a nossa ideia é essa, né? E então a gente queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês e se quiserem perguntar alguma coisa, a gente fica à disposição aí para o que quiserem falar. Muitas coisas vocês falaram, dá para levar inclusive para a escola de aula presencial, né? É isso que eu falei, com certeza. Verdade. A ideia é que o curso ele é online, é EAD, mas que ele vai servir justamente tanto para o professor que vai fazer online, misto, EAD, ou até mesmo presencial. Isso aí. Eu posso... Claro, imagino. Mas eu enxergo assim, duas grandes possibilidades, né, nesse tipo de aproximação que vocês estão fazendo. A primeira é, talvez, produzir um MOOC, né, que possa ser bastante acessível, né, que a gente possa rapidamente fazer uma primeira aproximação, não muito aprofundada, né, para melhorar as grosserias que a gente faz. Nosso Moodle, né, eu olhando o que vocês apresentaram, eu cheguei coisas terríveis que eu acho que eu não vou. Eu vou para casa e vou lá mudar meu. Eu acho que poderia, né, na primeira aproximação, né, fazer um MOOC simples, né, que pudesse ser facilmente, rapidamente, que poderia
disponibilizar. E a outra, aí já coisa mais profunda, seria talvez, né, aí, capacitações, né, Isso. um pouco mais densas, ainda assim, né, que eu entendi muito bem, né, nós não seremos designers educacionais. Não. Somos os ativistas dessa aproximação. É. Que poderia ir aqueles entre nós que gostariam, que buscariam algo mais, né, aprofundado, melhorar ainda um pouquinho mais, que poderiam fazer. Claro. Eu acho que as duas aproximações, elas não são contraditórias, não são excludentes. Não, Elas se complementam. claro. E talvez para os vários públicos, né, de professores, teria como a gente atender minimamente, né? Claro. E hoje, na verdade, a gente não tem E essa hoje a capacidade. possibilidade, às vezes, é que o Moodle ele se torna só um repositório. Exatamente. E ele é uma ferramenta que pode ser Pode ser explorada muito e aprimorada. muito além do que é feito. Muito além. Sem dúvida. Ver só aquele quiz que ele mostrou ali é uma coisa linda, né? É linda e a gente não utiliza. Ferramenta que mais tem, assim, para poder utilizar. E a gente pode incorporar, né? A gente mesmo viu, né? Agora quando a gente estava testando, a gente viu que dá para incorporar muita coisa.